pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Esteves do blog Estevesware e como tem muita gente querendo saber, eu vou contar aqui pra vocês como eu comecei a ler. Vocês não reparem agora que o vizinho tá tocando saxofone, então talvez tenha uma musiquinha assim de fundo. Então é isso aí. Bom, na realidade eu já comentei em algum vídeo como eu me tornei leitora. Acho que foi no vídeo de Esteves Responde, eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês assistirem. Mas eu decidi colocar esse assunto em um vídeo próprio, então vai ser nesse vídeo aqui que eu vou contar como eu comecei e como eu continuei com essa vida de muitas leituras. Bom, tudo começou quando eu ainda era bebê, a minha mãe tava estudando pra faculdade de Direito, e meu pai tava estudando pra pós-graduação. Se eu não me engano foi isso. E bom, eu tinha apenas 2 anos de idade, então eu os via lendo, os via estudando, e aquilo lá começou a ser passado pra mim. Eu comecei a ter vontade de fazer a mesma coisa, porque eu acho que quando a gente é criança a gente tem essa vontade, sabe, de copiar os pais. E como eu sou garota eu queria copiar minha mãe, então como ela estava estudando bastante direito, que tem muito livro, então tu não para de estudar, eu via aquilo e eu tinha vontade. Então eu já começava a ler aqueles livrinhos de criança, livrinho de bebê, assim. Depois de um tempo eu comecei a ler gibi, então minha felicidade do mês, assim, era ir ao supermercado. Quando os meus pais avisavam, a gente tá no supermercado hoje, eu ia só pra comprar gibi. A realidade era essa, não era nem pela comida. Era assim, eu ficava emburrada por quase todo o tempo de compra, mas chegava no caixa onde tinha os gibis, a Turma da Mônica, Gasparzinho, Magali, tinha vários outros também, que agora eu nem lembro mais, Cascão, Cebolinha também. Era nesse momento em que eu ficava feliz, em que eu queria, meu Deus, quero um gibi. Então eu olhava pros meus pais, eles deixavam e eu ficava muito feliz. Às vezes eu até levava 2 pra casa e quando eu levava um eu esperava eles empacotarem as compras, eu até ajudava um pouquinho, né, que eu era criancinha assim, mas ajudava. E a maior ansiedade era pra chegar no carro e começar a ler. Então assim, do supermercado até minha casa levava mais ou menos uns 20 minutos, 25, dependendo do trânsito, e eu conseguia ler quase que o gibi inteiro no carro. Às vezes eu sentava antes no carro enquanto eles colocavam as compras no porta-malas e eu ficava já lendo, entendeu? Então até chegar em casa eu já tinha terminado, até chegar na garagem. E assim, desde aquela época eu sinto enjoo no carro quando eu leio. Agora eu nem leio mais, nem em ônibus quando tá em movimento, porque eu sei que eu vou ficar enjoada, ficar mal com dor de cabeça, vou ter que tomar água, comer alguma coisa pra passar aquele enjoo. Mas quando eu era criança, eu não tava nem aí pra isso. Eu continuava lendo gibi, ficava assim, né, respirava um pouco e voltava a ler. Não, tinha que terminar aquele gibi naquele dia. E eu terminava. Às vezes, como eu disse antes, eu não terminava no carro, eu não terminava no caminho do supermercado até em casa. Então eu corria pra cama do quarto, me jogava assim com o gibi e ficava lá lendo. Faltava tipo umas 20 páginas, mais ou menos. Então eu terminava, voltava lá pra cozinha, tinha todas as compras guardadas, nem precisava mais ajudar direito, assim, sabe? Só comia e pensava no gibi que eu tinha terminado já, que não tinha mais pra ler. Mas assim, minha vida foi isso, sabe? Eu até comecei a fazer uma época coleção de gibi, de tanto que eu comprava, mas agora eu nem sei onde é que eles estão, eles podem estar no depósito, até depois eu posso dar uma olhada. Outro dia mostro em vídeo pra vocês, se eu os encontrar. E bom, começou pelos livrinhos lá de bebê, depois eu pra gibi e depois eu comprei as revistas das Winx, do Clube das Winx. Era o meu desenho, assim, favorito da época e a cada mês, eu acho, tinha uma revista que vinha história. Eu não lembro bem como é que era a revista, mas era R$10. Então eu guardava minha mesada pra comprar essa revista todo final de mês. E eu adorava, gente. Eu lia também, assim, engolia a revista, sabe? Como gibi, eu lia a revista na mesma velocidade. Depois também comecei a comprar alguns álbuns de figurinhas, mas aquilo lá não tinha muita coisa, assim, sabe? Tinha um ou outro que vinha com historinha, acho que do High School Musical vinha alguma coisa, algumas frases, mas então não era uma leitura. Depois começaram a aparecer as leituras obrigatórias no colégio, no ensino fundamental. Então eram aqueles livros que a gente tinha que ler para algum trabalho ou para alguma prova. Se eu não me engano, eram 3 livros por ano. Era um em cada trimestre, porque no meu colégio era trimestre. Depois do ensino médio também foi a mesma coisa. Então, ou eram livros assim mais interativos, ou eram livros com uma leitura assim bem leve. E também tinham lição de vida, então eu acabava gostando desses livros desde criança. E bom, apesar de leituras obrigatórias, eu gostava daquilo. Eu gostava de estar no mundo das leituras. E a biblioteca do meu colégio era muito boa. Então eu ia lá, pegava alguns livros, trazia pra casa e lia, porque às vezes eu não podia comprar os livros pra ter. Mas aí depois minha mãe começou a me dar mais livros, aí eu comecei a ler Poderosa, li também da Thalita Rebouças, o Fala Sério Amiga, se eu não me engano foi esse. Enfim, eu mostrei alguns deles do Bookshelf Tour, então eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês assistirem. São os primeiros livros da Bookshelf Tour, que eu deixo por ordem mais ou menos de leitura. E assim, a partir dessas leituras, a minha vontade de ler só cresceu. Foram os livros obrigatórios do colégio e também tinham outros que a gente podia escolher pra ler. Então foi nesse momento que minha mãe começou a me dar mais também. E assim, eu comecei a ler a série Os Imortais, que o primeiro é para sempre, acho que é assim. E todas as minhas amigas começaram
começaram a ler, a gente começava a trocar livros. Aí também teve Diário dos Vampiros, teve uns outros lá que eu não lembro agora. E depois chegou finalmente a época de Crepúsculo. Quando chegou o filme no cinema, minha mãe sabia que era de vampiro e não queria deixar eu assistir. Então eu fui lá na biblioteca, peguei o livro emprestado, porque uma vizinha minha que estudava comigo, ela tinha lido o livro e tinha amado. Então eu falei, não, preciso ler. E era bem na época de uma prova de ciências, então eu até fiquei em recuperação no trimestre por causa dessa prova, mas depois eu tirei uma nota quase perto de 10. Então a culpa foi de Crepúsculo, mas não me arrependo. E eu li o primeiro livro em 3 dias, falei pra minha mãe sobre o que se tratava, e ela deixou depois eu alugar o filme em casa, em DVD, então eu fiquei muito feliz. E depois ela me deu Lua Nova, Eclipse, Amanhecer, e a gente começou aí nas pré-estreias. Eu sei que não tem muito a ver com leitura, mas eram os filmes, e aquilo me deixou com mais vontade, né, de ler. Antes disso, eu também tinha lido Fallen, e eu conheci a escritora que ela veio aqui pra Floripa, fui com a minha amiga, gravei um vídeo lá, nem era youtuber na época ainda, gravei tipo um vlog, ela chegando, e minha amiga gritando, dando um ataque. Então foi muito bom, foi uma época assim muito boa, e foi lá que eu comecei assim a me interessar muito por leitura. Porque a partir daquelas leituras de Crepúsculo, de Fallen, de Os Imortais, eu tive ainda mais vontade de ir pra livraria. Então eu comprei O Dia do Coringa, comprei livros assim mais difíceis de ler, A Bússola de Ouro também. E bom, agora eu tenho uma coleção de livros, mas com certeza eu tive pessoas na minha vida que me influenciaram a ler, como os meus pais, depois com mais intensidade a minha mãe, depois também no colégio principalmente, porque tiveram as leituras obrigatórias, mas aí também depois do ensino médio também tiveram outras leituras obrigatórias. Não sei se continua isso nos colégios ainda, tipo, eu sei que tem leitura obrigatória, porque agora é pro vestibular, mas eu não sei se eles influenciam ainda tanto na leitura, porque eu acho que agora eles estão deixando ainda mais quadradinho, mais prensado assim, a forma de ensino, que tipo, não pode ter, sei lá, uma aulinha ali só pra leitura. Isso tinha na minha escola no ensino fundamental, e eu amava, era depois do recreio. Então meus amigos e eu deitávamos no chão assim da sala, e a gente começava a ler, a gente conversava um pouquinho, mas a maior parte do tempo era lendo mesmo, e era um momento único assim, que não vai voltar nunca mais, né, já passou, mas foram momentos assim que ficaram marcados na minha memória. Às vezes a gente descia também pra biblioteca e ficava lá naqueles puffs assim, muito confortáveis, quase dormia, mas a gente lia assim, e era muito bom. Então com certeza, se fosse pra eu agradecer assim, pessoas que influenciaram a eu começar a ler, com certeza minha mãe, depois o colégio, eu acho que o ensino fundamental ainda teve mais participação nisso, porque criou a base da minha leitura. E bom, depois toda a minha família, meu tio começou a me dar livros, minha tia também me influenciando, que ela comenta nos meus vídeos. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu grave um vídeo indicando alguns livros pra vocês começarem a ler, ou dar dicas também de como começar a ler, que eu sei que tem gente aí querendo, comentem, deixem aí nos comentários que eu quero saber. E também deixem aí nos comentários como vocês começaram a ler, que eu quero saber. Eu acho que muita gente aí também começou com gibis, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que me deixou mais empolgada ainda pra ler, por incrível que pareça, porque às vezes a gente esquece o poder da leitura e como é importante na nossa vida, e a gente até estranha quando as pessoas dizem que não gostam de ler. A gente acha aquilo ali um extraterrestre, uma pessoa que, como assim isso é possível? Mas a gente tá aqui pra ajudar essas pessoas, pra fazer com que elas comecem a ler, e esse é meu papel. Eu acho que eu vim aqui no mundo pra ajudar essas pessoas também, pra influenciar ainda mais gente a ler. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. E claro, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Um beijo, até mais, tchau!